Olá! Então, hoje eu queria refletir sobre um texto na Bíblia que fala assim, olha, em Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. O acolhimento hoje, no século XXI, está se tornando cada vez mais raro, não é verdade? As pessoas estão muito individualistas, muito eu, e dificilmente as pessoas olham para o outro com um olhar de misericórdia. Lembram da parábola do bom samaritano? O sacerdote passou de largo e não parou, depois passou o escriba e não parou, mas o bom samaritano, que era excluído, ele parou. E não só parou, como levou ele para uma pousada e pediu que cuidassem dele. E depois, qualquer coisa que passasse além do que ele tinha pago, ele acertaria as contas. Mas ele queria que aquela pessoa que estava doente fosse acolhida. Isso é amor, né? O amor que Deus manda, que é amai-vos uns aos outros como o Senhor vos amou. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu penso que hoje em dia, o ama o teu próximo como a mim mesmo, né? Como a nós mesmos, tá muito complicado, não é verdade? As pessoas às vezes olham muito para o eu, e não olham para o outro, não olham para aquele que está ao nosso lado, às vezes até na mesma casa. Impressionante, não é? Pessoas que convivem um com os outros, mas que tem um mundinho dele ali só para ele. Ele não quer olhar para o outro com olhar de misericórdia, com olhar de bondade e com olhar de amor. Porque o amor, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É fruto do Espírito, amor, né? Então, se a gente planta amor, a gente vai colher amor. Se a gente não planta, ainda é tempo, se a pessoa não planta, ainda é tempo de plantar amor. Sempre é tempo de plantar amor. Por isso que a Bíblia manda a gente acolhei-vos uns aos outros em amor. É difícil? Amar é difícil? Ah, Vera, depende, né? Das pessoas que eu já amo naturalmente é muito fácil. Agora, de quem eu não gosto, como é que eu vou amar? Pois é, mas a Bíblia manda a gente amar os inimigos. Se eu tenho que amar os inimigos, como é que eu vou fazer? Paulo falava assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Tem pessoas que a gente ama de graça, né? A gente bate o olho e já gosta da pessoa. Isso é o que a psicologia explica como são as inclinações afetivas. Mas, e aquele que a gente não sente isso? O que é que a gente faz? A Bíblia diz para a gente amar a todos, inclusive o inimigo. Eu não vou chegar para o inimigo e vou falar, eu te amo. Não, mas eu vou amá-lo. E uma das formas da gente orar, amar o inimigo, como é que é? Orando por ele. A melhor oração é amar. Se não sabes orar, amar, tu precisas orar, né? Lembra daquele cântico? A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. Entendeu? É assim que Deus quer. Então, a gente começa a orar e conforme a gente vai orando por aquela pessoa, a gente vai percebendo Deus colocando um sentimento diferenciado em nosso coração. E de repente, você lembra das coisas que aquela pessoa fez com você, mas não lembra mais, não sente mais aquela dor ou aquela raiva. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós, em todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo e é Ele que nos guia a toda a verdade, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos guarda, é Ele que nos ensina. E Ele nos ensina a amar os nossos inimigos, sim, sabe? Então, não é fácil, gente. Falar que é fácil é balela, né? Não é. Mas nós temos alguém em nós que pode todas as coisas, que é o Espírito de Deus. E Ele nos ensina a amar essas pessoas. Ele nos ensina a amar, sim. Sabe? Agora tem pessoas que falam assim, Vera, mas hoje em dia tá muito difícil. São pessoas tóxicas demais, então tem que deixar para lá mesmo. Eu não quero nem papo com essas pessoas, eu as tiro da minha vida.
Como? Tira da vida? É? Mesmo parente? Então você é cristão? Não é, me desculpa. Mas se você elimina pessoas da sua vida porque são tóxicas, você precisa de ler a Bíblia direito. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala pra gente amar, inclusive o inimigo. Imagina uma pessoa tóxica. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar para que o Espírito Santo me dê estratégias para que quando eu estiver com essas pessoas, eu possa, no caso, conversar com ela de modo que ela não entre naquelas questões que me machucam ou que eu sei que ela vai fazer coisas que vão desagradar a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. Então, primeiro, vou orar por ela, é o primeiro passo. Oração é o primeiro passo. Segundo passo, eu não vou eliminá-la da minha vida, porque as pessoas as quais nós convivemos, elas não são eliminadas. Ninguém pode deletar pessoas, só matando. E quem vai matar? Então, a gente não pode eliminar pessoas, porque tem pessoas também, que eu já ouvi falar assim, essa pessoa no meu coração já morreu. Ou seja, então, eu assassinei essa pessoa no meu coração, então eu matei. Vera, você está sendo extremamente... Nem vou falar a palavra. Nossa, você é exagerada demais. Não, eu sou bíblica. Eu estou falando o que está na Bíblia. Nós não podemos eliminar as pessoas em nosso coração também, a gente fazer com que pensar que elas não existem mais para gente, porque isso não é verdade. Sabe? São pessoas que já estiveram em nossas vidas, que nós ainda convivemos com ela e que nós precisamos de tratá-las com graça e misericórdia e bondade, porque é assim que Deus nos trata. Nós, quem somos nós? Nós somos como neblina. A gente nessa vida, ela é rápida. Hoje pela manhã a gente estava conversando no café, eu, Floriano, Celeucio e Pídio. E a gente estava conversando sobre que os anos da nossa vida sobem, são 70, ou em havendo vigor a 80. O maior deles é canseira e enfado. Ou seja, a vida é tão rápida. Gente, eu estava lembrando que essa manhã eu estava orando e veio à minha mente uma época que eu era criança, bem pequenininha, que eu trabalhava numa igreja, eu fazia teatro. Eu lembro que eu era tão minúscula que a pessoa que fez o papel de meu pai, ele me pegava no colo. Olha, foi quanto tempo passou isso? E hoje eu já tenho netos. Então a vida passa muito depressa, a gente tem que viver o hoje, aproveitar o hoje, amar hoje. Não deixa para amar amanhã porque ele não vai chegar, ame hoje. Dedique-se hoje às pessoas às quais você ama e aquelas quais você não está tendo um bom momento na sua vida, ore, busca o Senhor. Peça estratégias para o Espírito de Deus para você amá-la. Isso é acolhimento. Acolhei-vos uns aos outros. Isso é o que Deus manda em sua palavra, não é? Então, vamos acolher mesmo aquela pessoa difícil, mesmo aquelas pessoas às quais nós sabemos que estar perto dela pode nos fazer, às vezes, mal. Mas vamos orar por ela. Você vai ver que o comportamento dessa pessoa vai mudar. Vai mudar sim. E se ainda não mudou, ora dobrado. Ora dobrado. Que você vai ver o que é que Deus vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando a gente se quebranta diante de Deus, no ato de amor, querendo acolher o outro, Deus se agrada disso, porque isso agrada o coração de Deus. Amém? Você vai fazer isso? Tente amar aquela pessoa que você acha extremamente tóxica, mas ame-a e peça para o Espírito Santo abençoar a sua vida e abençoar essa pessoa, porque nós sempre queremos o bem de todos. O acolher é isso. Independente do que ela está fazendo, do que ela faz, nós temos que acolhê-lo, porque esse é o nosso papel enquanto cristãos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um dia de muitas bênçãos na presença de Deus. Abraço grande. Tchau.